Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 25 de maio de 2021. Meu nome é Carla Chaim e você está no canal da Linha de Frente da Espiritualidade. Se você é novo aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho, que eu sempre estou postando aqui vídeos para falar sobre espiritualidade, expansão consciencial, apometria e assuntos afins. E se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é de extrema importância, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, que são as programações de controle, os implantes e os chips astrais. Né? O que é isso? Tem muita gente que não faz ideia do que seja programação de controle, implantes, chips astrais. O meu noivo mesmo, ele não sabia acho que até ele começar a se relacionar comigo. E ele já tinha um certo desenvolvimento espiritual, mas mesmo assim não sabia, porque o desenvolvimento dele se deu muito no kardecismo e na Umbanda também, que não fala muito, né? Não fala especificamente, né, com esses termos. E o kardecismo também, ele não aborda muito essa questão, enfim, é algo que fica um pouco, digamos, nebuloso nas religiões, não é bem esclarecido, porque é uma questão técnica, científica e muito importante. Bom, para falar sobre isso, eu vou falar sobre uma vivência que eu tive de desdobramento astral consciente. Foi há mais ou menos, já tem uns 2 anos que isso aconteceu. Então, eu fui dormir e aí, um tempo depois, eu me vi em um lugar que parecia assim, era um lugar do umbral, né? Rapidamente eu já identifiquei que eu estava num plano ali inferior, um plano umbralino. Parecia o castelo do Harry Potter, era um lugar muito grande, uma construção assim suntuosa, de pedra, bem castelo medieval mesmo. E tinha um saguão imenso nesse castelo, né, nesse lugar, que tava tendo uma festa de música eletrônica, uma festa, tipo uma festa rave, assim, tinha muita gente, muita gente mesmo dançando. E quando você chegava perto das pessoas, você conseguia, né, eu, no caso, conseguia perceber que elas estavam hipnotizadas, elas estavam zumbificadas. Então elas estavam dançando com aquele olhar vidrado, né, sem muita expressão facial, sem se comunicar uns com os outros, estavam todos ali zumbificados. E num mezanino superior que tinha, tocava aquela música bem alta, né, música eletrônica, batida cadenciada, que favorece o transe hipnótico, né, da pessoa. E no mezanino, né, era um lugar assim quadrado, no mezanino tinha algumas pessoas andando, meio que elas não andavam, assim, elas meio que flutuavam rente ao chão, sabe? Quando parece que a pessoa, você vê que a pessoa não tá andando, ela tá meio que flutuando rente ao chão. Eles vestiam roupa preta e eles vestiam roupa preta com capuz, assim, aquela capa preta. Pareciam Exus, eram guardiões ali, né? Que estavam observando, estavam só observando. Você via que eles não estavam hipnotizados, eles estavam observando as pessoas ali. E eu entrava naquele ambiente, eu sentia muito medo, mas tinha uma voz me guiando. Eu não conseguia ver o dono da voz, mas eu imagino que era ou o meu Exu ou o Exu do amigo meu, seu Sete, que estava me guiando, me orientando ali naquele plano, porque eu estava
com medo de ser descoberta, deles verem, daqueles guardiões lá de cima verem que eu não pertencia àquele lugar, que eu não tava ali zumbificada que nem os outros. E a avó sempre falava assim, fica tranquila, porque eles, os caras lá, acham que você é um deles. Então você pode andar por aí sem problema nenhum, que ninguém vai te importunar, ninguém vai te questionar. Eu tava com as mesmas vestes pretas, né, também, de capa preta, assim como aqueles guardiões do mezanino que eu observava. E eu precisava retirar uma pessoa do meio daquele fuzuê, daquela festa ali, daquele lugar. Então eu fui seguindo as orientações que a voz foi me falando, porque na hora eu peguei e falei, eu não vou achar a pessoa. Aí a voz falou assim, fica tranquila que eu vou te orientar, você vai localizar. Fui andando, seguindo as orientações e localizei. Era uma personalidade na época do meu ex-namorado, do que era meu namorado na época. Era uma personalidade dele, né? E tava ali também, totalmente zumbificado, dançando e tudo mais. Então, eu peguei nele e a voz falou, pode levar porque ele não vai nem te questionar. Ele não vai questionar que você tá pegando ele tá hipnotizado. Então, realmente isso aconteceu. Eu peguei ele pelo braço, né? E comecei a levar ele. Ele foi obediente, bonitinho. Bem assim, totalmente inconsciente do que ele tava fazendo, né? Foi. Tirei ele daquele salão. E a voz falou pra mim. Aí eu saí do salão, né? Eu entrei num lugar que era um corredor bem grande, bem largo, com uns pilares assim, tipo de mármore preto e dourado, uma coisa bem suntuosa. Os pilares bem grandões assim. E aí a voz falou assim: deixa ele aqui, encosta ele no pilar e fica tranquila porque ele não vai sair daí. Você só vai falar pra ele, fica aí, e ele vai obedecer. E aí a voz falou, e vem comigo, né, que eu quero te mostrar mais algumas coisas. Então deixei ele lá, falei, fica aí. Ele realmente sentou e ficou quietinho. E aí eu fui seguindo pelo caminho que a voz mandou eu seguir. Fui andando pelo corredor, chegou numa porta, aquelas portas duplas assim, né, parecia de um hotel. Ele falou, entra aí. Eu entrei, eu vi que eu entrei num outro salão, mas eu entrei no mezanino desse outro salão. E lá embaixo eu vi alguns dos encapuzados, né, conversando em pequenas rodas, grupos. Aí a voz falou assim, aqueles ali é que mandam nesse lugar. Eles são os caras que mandam. Tipo, tinha umas 3 rodinhas assim, de, sei lá, 5, 6 pessoas que eu não consegui identificar se era homem, se era mulher, o que era, porque tudo encapuzado, tudo com capa preta, não dava pra ver. Aí ele falou, vem comigo que eu quero te mostrar mais uma coisa. Fui, voltei pro corredor, saí daquele lugar, voltei pro corredor. Fui andando e tinha uma porta na lateral que ele falou assim, a voz falou, entra nessa porta. E aí eu entrei num laboratório. Tinha uma bancada, tudo assim, um cinza chumbo, a parede, a bancada, o piso, tudo cinza chumbo, tudo de metal, muito esterilizado, assim, uma coisa bem... um laboratório. E dava pra ver que era um laboratório pela estética, né, pela arquitetura do lugar, e tinha algumas pessoas de jaleco trabalhando ali nas bancadas com algumas coisas que eu não consegui ver exatamente o que era. Ele falou, esses são os cientistas desse local, eles é que fazem os experimentos, né? Eles é que fazem aqui a coisa acontecer, né? Os experimentos, as experiências.
Aí ele falou, entra naquele salão. E aí a voz falava, fica tranquila que eles acham que você é um deles. Porque eu, com aquele pensamento, ai, eu vou ser descoberto. Ai, meu Deus. O tempo todo eu ficava com receio de ser descoberto. E a voz sempre falando, fica tranquila que eles acham que você é um deles. Eles não vão perceber que você é uma encarnada e que não pertence a esse lugar. Entrei no salão, tinham vários cientistas, né, do pessoal do jaleco, dos cientistas, especialistas, e tinha um aquário gigante, um aquário assim, quadradão, grande, mas muito grande, cheio de água. E aí a voz falou assim, agora só observa. Aí fiquei lá observando, né, junto com o pessoal ali num cantinho. Entrou uma pessoa lá da festa, um daqueles zumbis. E ela tava vindo junto com um guardião, né? Entre aspas ali. Vou chamar de guardião porque, enfim, eles eram guardiões do local. Entrou. Ele veio trazendo a pessoa. Aí, eles colocaram a pessoa, colocaram tipo umas, como que eu vou explicar? Como se fosse uma coleira na pessoa, e nos braços, e nas pernas, e com um guindaste, uma espécie de um guindaste, eles içaram a pessoa e mergulharam ela no aquário. Só que assim, a pessoa totalmente zumbificada, totalmente rendida àquela situação. Mergulharam ela no aquário. Quando eles mergulharam ela no aquário, passou um tempo, ela estava lá, né? Passou um tempo, ela começou a se debater. Se debater porque ela começou a sentir pânico, desespero de estar ali afogando, certo? E aí o guindaste estava segurando a pessoa. No momento em que a pessoa estava se debatendo, que ela estava desesperada, em pânico, eles enfiaram uma agulha, um negócio desse tamanho assim, bem aqui na nuca da pessoa. E passaram como se fosse um gel, uma coisa plasmática, mas que eu me conectando com aquilo, eu vi que era uma série de formas, pensamentos das mais bizarras, horríveis, tenebrosas, desesperadoras possíveis. Eram imagens de muito pânico, de muito sofrimento, de violência, de desespero. E eles passavam aquele material plasmático aqui, ó, bem aqui. Bem quando a pessoa estava se debatendo dentro do aquário. E era rápido. Enfiou, passou o negócio, é coisa de segundos. Tirava ela do aquário. Eles hipnotizavam ela imediatamente. Após ela sair, ela já saía praticamente zumbificada. E aí eles levavam ela de volta pro salão da festa. E deixavam ela lá. Quando eu vi aquilo, eu me impactei muito com aquela visão. De ver como que eles faziam. Como que eles implantavam as programações de controle, de pânico, de desespero no corpo astral das pessoas. Porque ali naquele salão da festa, a maioria eram de pessoas encarnadas. De pessoas que têm cordão de prata ligado a um corpo físico encarnado. Tinham desencarnados também, mas a maioria era encarnado. E aí a voz falou, eu fiquei impactada com aquilo, de ver como é que era. E eu já trabalhava na apometria há um bom tempo. E aí a voz falou pra mim, agora você já viu o necessário, vamos embora. Me conduziu pra fora daquele laboratório. Eu voltei, peguei a personalidade lá do meu ex que eu tava indo resgatar. E, pum, acordei na sequência.
Então, depois perguntando, né, pro Sr. Sete, né, pro Exu do meu amigo, que se comunica bastante com ele, me fala muitas coisas, e também nas minhas canalizações e nos meus estudos, eu fui vendo que ali eu tive uma amostra grátis de como os negativos colocam no mental das pessoas, no nosso mental, de todo mundo, programações de pânico, de medo, de sofrimento, de desespero. Implantam chips que vão soltar. A gente fala chip, mas é uma energia que ele vai implantar no corpo astral da pessoa ou no corpo mental inferior da pessoa. É um artefato, né, que ele tem uma frequência vibratória negativa, ou seja, ele emite ondas negativas, ondas eletromagnéticas negativas. A pessoa começa a ter o quê? Pensamentos negativos. O campo dela eletromagnético fica negativo. E para quem já tem um pouco de conhecimento sobre lei da atração, leis universais e etc, sabe que se o campo da pessoa tá negativo, a pessoa só atrai situações negativas para a vida dela. Então, a pessoa, quando ela tá com chips, quando ela tá com implantes no corpo astral dela, quando ela tá com programação de controle instalada e ela não sabe, não vai adiantar nada mesmo, gente. Não vai adiantar nada ficar fazendo visualização, ficar fazendo... escrevendo lista dos desejos, ficar querendo fazer meditação para alcançar o positivo. Não vai, porque ela tá com um chip ali que vibra negativo e ela precisa limpar aquilo. Enquanto ela não dissolver esses chips, esses implantes, enquanto ela não fizer essa desprogramação, né? E para desprogramar as programações de controle, eu tenho que ir a fundo no meu sistema de crenças. Então, se a pessoa não passar por um tratamento onde ela vá a fundo no sistema de crenças dela, no sistema de crenças familiar, do sistema familiar dela, porque também tem isso, né? O sistema de crenças da família, ele também é instalado e ele acaba incorporando, fazendo parte do nosso sistema de crenças. Então, se a pessoa não se atenta a isso, ela corre o sério risco de passar uma vida inteira tentando melhorar as coisas, tentando prosperar, tentando, enfim, ter o relacionamento que ela quer, o perfeito, a saúde perfeita, e não vai acontecer, porque ela tá implantada, ela tá chipada, ela tá com um monte de programação negativa. E aí vocês podem perguntar, mas por que os seres negativos fazem isso? A resposta é muito simples, porque eles se alimentam disso, tá? Eles se alimentam dessa vibração baixa. Então eles se alimentam dessa energia. Essa energia liberada, a energia do medo, a energia do desespero, a energia da angústia, da depressão, da tristeza, da raiva, é comida para esses seres. Tá? E de quebra eles também conseguem nos escravizar através dessas programações, através desse tipo de vibração. Porque se a gente fica com essa programação rodando no nosso mental, se a gente não muda, se a gente não ascensiona, se a gente não busca a nossa verticalização espiritual, né? Ou seja, vibrar de forma mais elevada, vibrar na alegria, vibrar na abundância, no entusiasmo, no amor, na harmonia. Se a gente não busca vibrar isso constantemente, a gente sempre está vibrando baixo, quando a gente desencarna, a gente vira escravo mesmo, literalmente. A gente vai para esses planos. E aí vocês vão perguntar, mas e o mentor, e os anjos da guarda, e os guias e tal? Depende muito se a pessoa tá em conexão,
Porque muitas pessoas não estão mais conectadas com seus mentores, não estão mais conectadas com seus guias, nem tem mais, né? O guia tá super distante, a pessoa nem... Às vezes ela nem sabe que ela tem guia, e o guia tá distante, que ele não vai ficar ali o tempo todo também, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se ajudar. Uma vez que a gente está aqui encarnado, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente se desconecta dos nossos mentores, dos nossos guias, eles não vão ficar ali o tempo todo tentando essa conexão. Chega uma hora que eles ficam bem distantes mesmo, até para que a gente possa aprender com isso, né? Porque eles respeitam muito o livre-arbítrio. E se eu decido, inconsciente ou conscientemente, tá, gente? O nosso ser, ele é visto como um todo. A gente não é visto só a nossa parte consciente. A gente é visto a nossa parte consciente e inconsciente. Por todas as entidades desencarnadas, sejam elas positivas ou negativas, tá? Então, se eu decido me desconectar da minha família espiritual, dos meus guias espirituais, do meu mentor, eles vão respeitar isso porque eles respeitam o meu livre-arbítrio. O pouco de livre-arbítrio que a gente tem aqui nesse planeta. Mas eles vão respeitar, eles não vão ficar o tempo todo, olha, você tem que se reconectar, você tem que se reconectar, você tem que se limpar. Tem limite, tá? Então é muito importante que, principalmente as pessoas que estão com muito medo, principalmente nessa época de pandemia, quem tá com muito medo, quem tá com muito desespero, quem tá em depressão, tristeza, em sofrimento, é muito importante que vocês entendam que isso não é só uma questão psíquica mental. Isso é uma questão espiritual? Sim. E vai influenciar no seu corpo físico, vai fazer com que o seu cérebro produza pouca serotonina, vai fazer com que você fique num estado fisiológico de doença, de depressão. Vai gerar doenças no seu corpo físico, vai baixar seu sistema imunológico. Então é muito importante que você faça as suas limpezas, que você passe por um tratamento apométrico, que você faça constelação familiar, que você faça terapia, de preferência com um terapeuta que tenha uma visão holística, tá? Um terapeuta que não fique só numa visão materialista comportamental. Ele tem que ter uma visão, tem que ser no mínimo um psicanalista, né? Um fenomenologista, um terapeuta transpessoal. Tem que ser no mínimo isso, tá? É muito importante que você faça reiki, que você busque os tratamentos energéticos para que, caso houver implantes e chips, e provavelmente tem, tá? Se você sente uma tristeza constante, se você sente ansiedade constante, se você sente angústia constante, então assim, tem obsessão, provavelmente tem chip, tem implante, né? Se você tem pensamentos negativos constantes, você precisa se limpar disso. Porque se você não se limpa, você não consegue vibrar mais elevado. E, consequentemente, a sua vida vai entrando numa bola de neve de ladeira abaixo, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês, resumidamente, é isso. Fiquem muito atentos. E o implante, ele funciona como chip, assim, é mais uma questão de nomenclatura. Tem gente que fala implante, tem gente que fala chip, né? Ele sempre é um artefato, é um aparelho que vai ser implantado ou no corpo astral ou no corpo mental inferior, e ele vai ficar ali liberando uma onda, né, eletromagnética negativa, vai ficar produzindo pensamentos, fazendo com que o seu mental produza pensamentos negativos, né? As programações são mais ou menos isso que eu vivenciei, que eu contei pra vocês no meu desdobramento, né? São imagens de sofrimento, mensagens, informação de sofrimento, de medo, de desespero que são implantadas no meu mental, e aí aquilo passa a fazer parte do meu sistema de crenças. Como evitar que tudo isso seja feito comigo? Como evitar que eu seja um escravo
dos negativos, eu tenho que me aproximar do meu mentor, eu tenho que me trabalhar, eu tenho que ascensionar. Eu tenho que buscar a minha ascensão, a minha evolução espiritual individual. Eu tenho que me limpar daquilo que eu já tô toda cagada, né? Falando português bem claro. E estar constantemente nutrindo o meu relacionamento com os meus mestres guias, com os mestres ascensionados, com os anjos de guarda, né, com Deus, por assim dizer, para que eu blinde o meu mental e o meu emocional. Eu tenho que ter coração blindado. Blindado do quê? De sentimentos negativos. Ah, mas eu não posso sentir? Pode. Você não pode permanecer muito tempo. Você não pode, você pode, provavelmente você vai sentir tristeza, mas a tristeza ela não pode ser o seu padrão vibracional. Entendeu? Uma coisa é acontece uma coisa chata, uma coisa triste, você fica triste. Claro, normal. Outra coisa é você ficar triste por 1 mês, 2, 3, 10, 1 ano, 2, 3, 10. Isso se torna um padrão vibracional. E é isso que é muito complicado e é disso que você precisa se limpar. A mesma coisa com a raiva, não tem problema, né? Você tem uma situação lá, você fica com raiva. Mas essa raiva ela tem que durar 5 minutos. Não é que ela tem que durar, né? Falando assim, parece que eu tô impondo. Não é isso. É que se você ficar o dia inteiro com raiva, né? Muito provavelmente você vai acabar atraindo outras situações que te deixam com mais raiva e você começa a entrar num processo de alimentação e retroalimentação da raiva. E aí aquilo pode se tornar um padrão vibracional, né? E aí você vai lembrando que a nossa realidade ela é constituída pelos nossos padrões vibracionais. Então, se eu vibro sempre na raiva, se eu vibro sempre na tristeza, se eu vibro sempre no desespero, no medo, a minha realidade vai ser pautada nisso. Situações de raiva, de tristeza, de medo, de angústia. Se eu vibro na alegria, se eu vibro na abundância, na riqueza, no amor e na harmonia, a minha realidade vai ser pautada nisso. E podem ser pessoas que estão convivendo na mesma casa. Só que uma vai estar vivendo numa realidade e a outra vai estar vivendo em outra realidade. Porque a nossa realidade externa, ela é uma projeção holográfica da nossa realidade interna. Certo? Belezinha, pessoal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Dúvidas, comentários, enfim, deixem aqui nos comentários. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, me ajudem aí a expandir esse canal. Então, assim, dá o joinha, né? Porque toda vez que alguém dá joinha, o YouTube entende que esse vídeo tem importância, tem relevância. Se você acha que outras pessoas precisam assistir, precisam dessa informação, vão se beneficiar, compartilha com elas. Certo, pessoal? Um super beijo e até o próximo vídeo.